investigação. Agora. Boa noite e bem-vindos. O segundo episódio da investigação Repórter sábado mostrou mercearias, barbearias ou até agências de viagem em Lisboa usadas como fachada para outros negócios que facilitam a obtenção de título de residência e uma porta aberta para a Europa. De dia funcionam como lojas, durante a noite são o esconderijo de muitos imigrantes ilegais. Em causa poderá estar também o crime de branqueamento de capitais. Este é tema em debate esta noite aqui no NAU, por isso são nossos convidados, a jornalista Ana Leal, é autora desta reportagem de investigação, Tiago Mota, superintendente da Polícia Municipal de Lisboa, Carla Salsim, é presidente da União do Comércio e Serviços de Lisboa e também o advogado Pedro Proença. Meus senhores, boa noite e bem-vindos ao debate desta noite. Eu vou começar o debate desta noite com o superintendente da Polícia Municipal de Lisboa. Obrigado uma vez mais por estar connosco esta noite. Vocês, como vimos aqui na reportagem, no segundo episódio da reportagem, fazem a fiscalização, mas parece que não aparece ninguém responsável pelo negócio. Como é que nós vimos que depois voltaram a uma das lojas que estavam a inspecionar? Há esta dificuldade em encontrar o responsável destas lojas? Boa noite. O responsável da loja normalmente não está lá. Nas fiscalizações que temos feito, o dono da loja não é a pessoa que está lá a trabalhar. Naquele caso em concreto, deslocámos-nos para uma fiscalização em que não estava ninguém, estava o irmão do responsável, que nos disse que dentro de 15, 20 minutos que ele voltaria à loja. Nós aguardámos, depois fomos fiscalizar outros estabelecimentos e quando voltámos a loja estava fechada. Quando lá chegámos no início estavam 3 clientes supostamente no interior. Nas fiscalizações que temos feito, os autos que temos levantado também, o que nos tem permitido perceber é que a maior parte das vezes as pessoas parece que estão ali há pouco tempo. Ou seja, quando pedimos os documentos da loja, muitas vezes não sabem onde estão, quais são. Tem que fazer um telefonema para perceber onde é que esses documentos estão. Voltam mais tarde às lojas, depois, por exemplo, há lojas que já estão fechadas, ou seja, é difícil depois perceber quem é o responsável, quem é que está a tomar conta do negócio, que consequências é que há depois? Nós levantamos os autos perante os factos que temos na altura, ou seja, por exemplo, naquela loja em concreto não havia livre de reclamações, ou seja, não foi encontrado livre de reclamações, foi levantado o auto. Depois, na fase de instrução dos processos, não é a Polícia Municipal que os faz. Temos conhecimento que tem havido algumas dificuldades em notificar algumas das pessoas, porque os trabalhadores não ficam muito tempo nas lojas, ou seja, as pessoas que são fiscalizadas, que são identificadas, quando chega a parte de as notificar, já não são elas que lá estão, já não é fácil de as encontrar. Nós vimos também aqui nesta reportagem, Sr. Subintendente, que estamos a falar também de lojas que são usadas depois como dormitório. Como é que nessa parte a Polícia Municipal pode atuar de alguma forma? Sim, nós fiscalizamos também e verificamos se tem se a licença de utilização é para aquilo que está a ser utilizado naquele momento. O Presidente da Câmara de Lisboa dizia que as pessoas limpam as lojas, mas depois voltam ao mesmo. É difícil também depois garantir que as lojas não são utilizadas para isso. Que o Sr. Presidente disse acaba por ser verdade, ou seja, e às vezes para o cidadão é difícil perceber isto, ou seja, nós vamos fiscalizar um estabelecimento que está a servir de dormitório, mas nós não temos competência para encerrar aquele estabelecimento. É fiscalizado, é levantado o auto, é encaminhado para as entidades que têm depois competência na matéria, mas o que é certo é que a ilegalidade permanece, ou seja, o estabelecimento continua a servir de dormitório durante mais algum tempo. Ana, tu és autora também desta reportagem, o segundo episódio de 2. Tu encontraste lojas, já aqui falamos ontem também, agências de viagem que são tudo menos uma agência de viagem. O que é que funciona nestes negócios? Nós conseguimos confirmar e constatar é que estas agências são apenas agências de fachada, porque efetivamente o que se passa lá dentro
encontramos clientes imigrantes que estavam a pedir ajuda precisamente para a legalização, para tratarem da documentação, etc, etc. Mas para além disso, que foi confirmado na primeira pessoa, até temos ali um exemplo caricato, diria mesmo, que é nós interrogarmos a pessoa que está a atender os clientes no balcão e ele diz que está a tentar arranjar bilhetes para o cliente que está à sua frente para comprar uma viagem para o Paquistão, e eu pergunto ao cliente o que é que está ali a fazer e ele assume que está precisamente a tratar da documentação para a sua legalização. Portanto, mas para além disso, há outra prova para mim ainda mais factual do que o testemunho direto destes imigrantes, que obviamente que é importante, que foi o levantamento que nós fizemos dessas empresas. Isto é factual. Eu tenho aqui este documento, por exemplo, que diz que uma das agências, o volume de negócios foi de 968 euros. Portanto, isto está tudo dito. Ontem já tinha mostrado aqui um outro documento em que as receitas eram zero. Anual. Exatamente, durante um ano inteiro. Está aqui nem 900, 1.000 euros num ano inteiro, 12 meses. Mas ontem já tínhamos mostrado outra que era zero. Portanto, assumidamente, quer dizer, nem sequer tentam camuflar, disfarçar. Isto é feito tudo desta forma, como se nada tivesse a acontecer. E está a acontecer. E está a acontecer no nosso país. Este exemplo de 968 euros é a mesma coisa também que faturação zero, como eu já tinha mostrado ontem esse documento. Esta foi uma das agências que foi fiscalizada. E, portanto, eles não disfarçam sequer. E eu pergunto, até perante as declarações ontem do Sr. Rana aqui, o que é que o Ministério Público está à espera de fazer? Porque isto merece, de facto, uma intervenção imediata por parte do Ministério Público. Ainda por cima, quando o Sr. Rana, e para as pessoas que não sabem ou que não viram ontem este debate, o Sr. Rana é o líder da comunidade do Bangladesh, assumiu aqui estarmos perante branqueamento de capitais. E que sabia disso e que já sabia disto desde o tempo do governo de António Costa e que tinha alertado. Bom, eu pergunto se o Ministério Público, a partir de agora, o que é que precisa mais perante provas irrefutáveis, que é isto que eu tenho aqui, certo? Perante estas provas irrefutáveis, perante o que o Sr. Rana disse aqui ontem, o que é que está à espera de fazer? Pedro Proença, advogado, é também nosso convidado esta noite. Pedro, tu ontem fizeste precisamente esse apelo ao Ministério Público. O que é preciso mais para a Justiça atuar nestes casos? Boa noite a todos. É óbvio que aquilo que se passou ontem, por parte de alguém que está por dentro da comunidade há 35 anos e, portanto, tem a obrigação de ter noção daquilo que vem aqui dizer. Não acredito que o Sr. Rana ontem tivesse dito aquilo de ânimo leve, certamente que sabe o que é que está a dizer, e perante uma afirmação daquelas por parte de alguém que está dentro da comunidade, obviamente que a Procuradoria-Geral da República não pode ficar à espera de braços cruzados que haja aqui qualquer intervenção divina para resolver este problema. Seria escandaloso. Até porque, vamos dizer uma coisa, Zé Pedro, isto está a acontecer em Portugal porquê? O fenómeno do investimento do Bangladesh aconteceu desde 2008, 2009, quando um senhor chamado Sheikh Hasina chegou ao poder no Bangladesh e montou um esquema global que envolveu a estrutura toda do Estado do Bangladesh num esquema de corrupção e de lesão dos interesses patrimoniais do Estado de Bangladesh. E foram desviados das contas públicas do Bangladesh, nesses anos, cerca de 300 bilhões de dólares. Este dinheiro teve que ser lavado de alguma forma e foi canalizado para a Inglaterra e para o Canadá, onde ao fim de alguns anos se começou a perceber exatamente este fenómeno que está aqui a acontecer em Portugal. O que é que aconteceu em Inglaterra e no Canadá? Começaram a apertar, que criaram equipas multidisciplinares entre a polícia, a segurança social e outros organismos para investigar esta situação. E estas pessoas tiveram que encontrar, no plano global, outros destinos onde pudessem instalar negócios de fachada para poderem branquear os seus capitais. Onde é que foram encontrar? Precisamente num país que lá no Bangladesh, e eu não estou aqui a dizer, não estou a inventar nada, lá no Bangladesh, como aliás na Índia ou no Nepal, é tido como uma bandalheira total. Não é por acaso escolhem Portugal. Não é pelo nosso sol, pelas nossas praias e pela nossa boa comida. Vieram instalar-se em força em Portugal, única e exclusivamente, porque tiveram a percepção real de quem cá estava, que os informou, de que aqui é tudo fácil, de que aqui é uma bandalheira, de que aqui podem fazer o que quiser, que ninguém os incomoda. E Zé Pedro, deixa-me só dizer-te uma coisa. No Reino Unido, só para as pessoas terem uma ideia, foi identificado um cidadão do Bangladesh, que tinha, a nível da Europa, Reino Unido e Europa continental,
pasme-se, 288 lojas de conveniência. Este senhor não está nas lojas de conveniência. Quando o seu subintendente diz aqui, deixa-me só concluir isto, quando este seu subintendente diz aqui que não se sabe quem são os responsáveis, pois claro que não se sabe. As pessoas que estão cá são testas de ferro. Aliás, Pedro, vamos aproveitar para recuperar aquelas que foram as declarações do líder da comunidade do Bangladesh ontem, aqui no NAU. Assegura que já tinha denunciado estes casos ainda no tempo em que António Costa era presidente da Câmara de Lisboa. É lavagem de dinheiro ou não é lavagem de dinheiro? Claro. Assuma Olha, publicamente. olha. Sr. Rana, é ou não é lavagem de dinheiro? Claro, sim. Pronto, Porque, olha, quando António Costa era o presidente da Câmara Municipal, mesmo à altura nós avisamos muitos. Que, olha, tantas pessoas aqui esta casa, tantos lojas, esta é ilegal, tanto este, porque isto não foi um dia. Agora, esta situação da toda a comunidade subcontinental índia não foi um dia. Isto, anos e anos, como não foi nenhum controle. Declarações no debate de ontem à noite, aqui no NAU. Pedro, um debate aceso porque confrontaste precisamente o líder da comunidade do Bangladesh com esta questão do branqueamento de capitais. O próprio líder da comunidade do Bangladesh admitiu que cai esse branqueamento de capitais. Era aquilo que estávamos a falar. E falta muito pouco para... O que é que falta, não é? Para a justiça... O que eu acho curioso, Zé Pedro, é o seguinte. O Sr. Rana teve até aqui uma atitude de coragem. O Sr. Rana deu a cara, assumiu que efetivamente sabe que isto são esquemas globais de lavagem de dinheiro. Agora, para além do Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, vimos aqui mais algum político a dar a cara por esta situação? Zero, Zé Pedro. Nenhum político quis dar a cara por esta situação. E eu pergunto, que conivências há aqui, que receios há aqui, que levam a que o Estado português, quer através das suas instâncias políticas, quer através das suas instâncias judiciais, se demita das suas funções e não faça aquilo que os outros países já estão a fazer, que é, através dessas equipas multidisciplinares, entre procuradores, polícia e outras agências, estabelecerem mecanismos de coordenação com o governo do Bangladesh para saber quem é que são estas pessoas, o que é que elas estão cá a fazer, que dinheiro andam a braquear, que tráfico de pessoas andam a fazer. Sim, porque, e agora fica aqui uma mensagem clara à Procuradoria-Geral da República, o tráfico de pessoas não acontece só nos campos do Alentejo ou nos campos do Oeste. O tráfico de pessoas acontece massivamente nas cidades, nas grandes cidades. E já agora uma referência. Para os senhores políticos que estão aqui no Terreiro do Paço, sejam eles do PSD ou do PS, eu convido a fazerem o seguinte. Vão a Odmira, vão a Beja, vão a Ponta Delgada. Eu convido-os a ir. Eu tenho recebido mensagens nas últimas horas de pessoas de todo o país, de norte a sul, a dizer que isto está a acontecer em todas as cidades de Portugal. Não é só em Lisboa. E, portanto, o que é que nós estamos a ter? Temos um Estado, isto é vergonhoso, Zé Pedro, temos um Estado que é utilizado num esquema global de lavagem de dinheiro. Nós tornámos-nos num Estado quase pária, que é utilizado nestes esquemas para lavar os bilhões de dólares que são desviados destes países do Sudeste Asiático, com esquemas de tráfico de droga, de corrupção, de tráfico de pessoas, e vêm para Portugal para lavar o dinheiro. E eu pergunto, como português, não nos devemos sentir envergonhados disto? Eu sinto-me envergonhado de ter o meu país transformado num mega negócio de lavagem de dinheiro. Muito bem, Pedro. E vamos já a seguir continuar o nosso debate. Vamos ouvir também, na segunda parte, Carla Salsinha, Presidente da União do Comércio e Serviços de Lisboa, para nos ajudar também a perceber quais é que são as consequências para o comércio tradicional. Já vimos aqui nas reportagens da Ana Leal que muitos são os donos de lojas do comércio tradicional que estão a sofrer neste momento, que não conseguem fazer face às despesas mensais. É a seguir um curto intervalo, 26 segundos. Já voltamos. Cresce connosco, até já. Não à meia-noite, seja muito bem-vindo de regresso. Esta noite debatemos o segundo episódio da investigação Repórter Sábado. Continuamos o debate já a seguir a um curto intervalo. Regresse connosco, até já. Não, à meia-noite, seja muito bem-vindo de regresso. A investigação do Repórter Sábado esta noite mostrou mercearias, barbearias ou até agências de viagem em Lisboa usadas como fachada para outros negócios. É a nossa convidada no debate de hoje, Carla Salsinha, Presidente da União do Comércio e Serviços de Lisboa. De que forma é que estes negócios que estão a ser utilizados como fachada, com rendas muito altas, estão a prejudicar o comércio tradicional em Lisboa? Muito boa noite.
Em primeiro é a descaracterização de todo o comércio e depois é o comércio estar a trabalhar em condições de completa desigualdade, porque estamos a falar com negócios que têm por trás claramente, eu aqui tenho que deixar uma palavra de apreço, quer ao engenheiro Carlos Moedas, quer ao Dr. Rui Moreira da Câmara Municipal, foram os únicos autarcas do país que tiveram a coragem de dar a cara daquilo que o comércio anda a denunciar há mais de 10 anos. Quando começaram a surgir as primeiras lojas, as primeiras mercearias, as primeiras lojas de conveniência a pagar estas rendas que nenhum comércio consegue. Ontem a Ana Leal fazia apresentava um caso de alguém que paga 15 mil euros de renda. Se nós tivermos 15 mil euros de renda com 2 funcionários com vencimento mínimo nacional, aquela loja, quando abre a porta às 10 da manhã, para não ter prejuízo, ou para pelo menos conseguir pagar a renda e os 2 colaboradores, a água e a luz, tem que faturar pelo menos por dia 600 euros. A vender produtos a 1,5 euro dá 400, tem que entrar 400 pessoas mais ou menos por dia a comprar produtos de 1,5 euro em 10 ou 20 ou 30 lojas que existem na Rua do Ouro ou na Rua da Prata, que estão-se a espalhar pela cidade toda. Isto basta, em termos económicos, perceber-se. Se a ASAI, se as inspeções económicas forem a uma loja destas, percebem que aquilo não pode dar lucro. Para além de que o que nós continuamos a não conseguir compreender é como é que há uma fiscalização, há um dormitório e a loja continua a estar aberta. Eu não tenho autorização para abrir uma loja em que possa lá dormir, porque a loja tem uma atividade económica para exercer. Portanto, aquilo que o doutor dizia e muito bem, há vários anos que nós andamos a denunciar junto dos secretários de Estado do Comércio, explicar que há uma situação ilegal que vai criar um problema, depois junto da ASAI, junto do Ministério da Justiça, e durante os últimos anos tem-se andado a assobiar para o lado, como eu posso dizer. Portanto, não se tem feito nada porque não se quer provavelmente fazer nada. Porque repara, aquilo que está a acontecer, e há artérias da cidade, e aqui eu digo, os presidentes de Câmara de facto tiveram uma enorme coragem, porque uma das primeiras frentes que têm que ser é as juntas de freguesia. Como é que, porque repare, não nos cabe a nós como empresários do comércio estar a denunciar. Nós temos é que nos órgãos próprios, junto à polícia, e que a polícia de facto é verdade aquilo que o Sr. Presidente da Câmara ontem dizia, há 2 problemas, é a Polícia Municipal não poder exercer outro tipo de meios e o licenciamento zero. O licenciamento zero teve numa primeira fase Era uma altura de crise. Uma altura de crise em que as empresas se queixavam que os processos dentro da Câmara demoravam anos a fio. Agora, aquilo tinha que ter sido feito uma avaliação 2 ou 3 anos depois e percebeu-se claramente que não se pode abrir um negócio fazendo uma mera comunicação. O que é que acontece? Com uma mera comunicação não há um mínimo controle da parte da Câmara Municipal. Ninguém... E, portanto, eu posso fazer o que quiser porque não há aquilo que havia pela Câmara, que era ver se de facto aquela atividade estava a ser regulada ou se cumpria os critérios que tinha que ser e depois exercer a própria Câmara até fazer o encerramento da empresa. Hoje não. Portanto, há estes procedimentos todos de burocracia que são um entrave e, obviamente, numa Europa em que a maior parte dos europeus não quer este tipo de trabalhos, de trabalhar no comércio, de trabalhar na limpeza, em que precisamos de recrutar pessoas e que há este tipo de esquemas, claramente isto é uma exploração, isto é a nova forma de explorar as pessoas no século XXI, é uma nova escravatura. Claro que estes indivíduos que estão nas lojas são pessoas com imensas dificuldades, que vêm para tentar, muitas vezes, fugir à guerra, fugir à fome. Não são esses que são os culpados. São aquelas pessoas, e quando falou há pouco tempo, na questão das lojas de conveniência, em 2013, já em 2013, a Câmara Municipal fez uma providência cautelar por causa das lojas de conveniência que estavam abertas 24 horas e que prejudicavam e teve que se alterar o horário de funcionamento do bairro Alto. E quando a Câmara alterou em consonância com os empresários do bairro Alto e de toda aquela zona, os horários de funcionamento e as lojas de conveniência tiveram que passaram a estar encerradas a partir das 10, houve uma providência cautelar contra a Câmara
por alguém que era o detentor de todas as lojas de conveniência da Baixa de Lisboa, daquela zona central. Portanto, não são aqueles que estão a trabalhar... Ou seja, depois vai para tribunal e acaba por atrasar E não só. Ali percebia-se claramente que há alguém que tem o poder de os trazer. Claro que estas pessoas pagam para vir para Portugal. Depois, como nós não os podemos contratar porque não sabem falar português, não têm conhecimento, eles perceberam que não os conseguiam legalizar. Qual é que foi a forma que encontraram de os legalizar? Dão estas rendas brutais, onde estes indivíduos pagam para vir para Portugal, para saírem da terra deles. Depois pagam para dormir nas ditas lojas. E vai Portanto, rodando, não é? O negócio não é o souvenir. O negócio são... O que lhes interessa a eles é terem por trás da loja os tais colchões para estas pessoas dormirem. Agora, toda a gente sabe isto. Nós denunciamos as associações, quer junto do governo, dentro das entidades próprias. Portanto, eu acho claramente que se tem andado durante anos a tentar não olhar para o problema de frente porque é difícil. Há outros interesses que... Sintomático de tudo isto que está a ser dado foi o caso do prédio da Almeida de Reis, da mercearia e da barbearia, em que quando eu fui lá, ele tem aquele discurso de que daqui, que no próximo mês, é este mês ainda que sai, ele diz isto há um ano. Ele diz isto há um ano, a fiscalização já lá foi várias vezes e a verdade é que eles não saem. Estamos a falar de pessoas que estão ilegais neste momento no país, não têm documentos. A maior parte deles são ilegais, mas a verdade é que vão lá, a polícia vai lá, eles dizem que saem, não saem, e neste caso em concreto há um ano que eles dizem isto. E a outra realidade é que de facto nós, por exemplo, acompanhámos as mesmas lojas durante dias diferentes, durante 2 semanas, e de facto há uma rotatividade imensa por parte dos funcionários, ou seja, não são os mesmos, tirando uma ou outra exceção, são caras novas que aparecem. O que significa que eles estão aqui, permanecem cá há pouco tempo, neste caso, vem cá provavelmente para a tal porta aberta para a Europa para conseguirem aqui obter os tais documentos com esta facilidade. Eles apenas se encontram para conseguir passar. E, aliás, quem está no comércio no dia-a-dia percebe, os próprios moradores já vão notando isso, que há sempre um ou dois que se mantêm nestas lojas e depois os outros há uma rotatividade, tal como basta alguém entrar numa loja. Eu costumo dizer, não é preciso ser agente, não é preciso ser da autoridade tributária para perceber. Quando se entra, por exemplo, numa barbearia, e eu podia lhe dar aqui o exemplo de várias, 3 cadeiras para cortar ou para fazer a barba, e estão lá 9 pessoas a trabalhar numa barbearia de 20 metros quadrados, a pagar 2.500 euros de renda, como é que 9 trabalhadores... Já viu a rotatividade de clientes que tinha que existir para aqueles 9 trabalhadores? Basicamente, portanto, são fechadas. Aquilo é claro. E começa a acontecer na cidade outra coisa, que nós já temos vindo a alertar a Câmara Municipal, ainda há pouco eu falava nisso com o agente, é que neste momento grupos que passam os dias inteiros sentados em esplanadas, vão oscilando de esplanada para esplanada, porque aquelas esplanadas é o local de trabalho deles. Portanto, está a acontecer ali qualquer coisa para grupos de 6, 7 indivíduos destas nacionalidades estarem o dia inteiro ao telemóvel a fazer ligações e... Portanto, há coisas que eu acho que... E por isso eu dizia, surpreende-me a mim como é que juntas de freguesia que têm essa capacidade de pelo menos ser aquele poder, o que está mais próximo das pessoas, permitem que isto aconteça. Dr. Pedro Proença, este é um problema de justiça, mas é também, neste momento, um problema político no país? É primeiro, antes de mais, um problema político. Porquê? Porque não há vontade política de criar mecanismos para combater este fenómeno. E a ausência de vontade política para criar mecanismos criou a sensação a nível internacional, sobretudo nesses países, que aqui pode-se tudo, que isto aqui é uma bandalheira. E só para as pessoas terem uma ideia, que eu não estou aqui a exagerar naquilo que eu digo, está a ser julgado neste momento aqui em Lisboa um indivíduo, e eu posso dizer o nome dele porque o nome dele já foi divulgado na comunicação social, que é um senhor que se chama Ripon Hossein, é um senhor do Bangladesh, que tem a nacionalidade portuguesa há 2 anos, mas que não fala uma palavra de português, que esse senhor, na sua residência, na sua casa na Penha de França, fixou ali a residência, agora reparem bem, na sua casa fixou a residência de 1.300 cidadãos do Bangladesh. Este senhor que tem ligações profundas ao aparelho de Estado do Bangladesh, legalizou
entrou com pedidos de autorização de residência, entraram pedidos de autorização de residência com a morada dele, 1.300 pessoas do Bangladesh. Agora eu pergunto, a Junta de Freguesia de Penha de França, voltando aqui à questão, não percebeu ao longo de um ano e meio que houve 1.300 pessoas que pediram autorização de residência na mesma morada? É óbvio que isto é uma bandalheira. Outra questão. Vimos aqui nestas reportagens imensos trabalhadores ilegais, que estão ali como se nada lhes pudesse acontecer. E para cada trabalhador ilegal que está ali, há um contrato de trabalho fictício. E eu pergunto, quantos milhões de euros é que a Segurança Social Portuguesa perde anualmente por força de contratos fictícios que não são devidamente registados na Segurança Social? Alguém já perguntou isto? Sim, porque nós pagamos os nossos impostos. Sim, porque nós falamos... Sim, nós estamos a falar da economia paralela da solvabilidade, nós estamos a falar da solvabilidade e da capacidade da Segurança Social no futuro assegurar as nossas reformas. Agora, se nós formos multiplicar por estes cidadãos ilegais todos um contrato de trabalho que é fictício, que serve para tentar obter uma autorização de residência, mas que não é registado na Segurança Social porque é fictício, façam as contas e vejam quantos milhões de euros é que dos teus bolsos, dos bolsos da Ana, dos bolsos daqueles que têm os meus bolsos, saem anualmente para dar sustentabilidade ao nosso sistema fiscal, ao nosso sistema social, que estes senhores não pagam nada, zero. E, portanto, aquilo que os senhores políticos estão a fazer, basicamente, e que fizeram nestes últimos 15, 20 anos, foi transformar Portugal, e com todo respeito, numa espécie de paraíso para este tipo de bandidagem. Foi tornar Portugal num paraíso para este tipo de crime. E eu tenho vergonha, no século XXI, de viver num país que é da União Europeia e que se transformou, aos olhos destas comunidades, lá fora, como um país paraíso para este tipo de atividades. Porquê? Porque ninguém faz nada. Aliás, o próprio Presidente da Câmara Municipal assumiu aqui que falou com o Governo, mas isto significa, Zé Pedro, que o próximo Governo terá esta batata quente nas mãos e todos nós já sabemos o que é que vai acontecer. Se for um governo socialista, o que é que vai acontecer, que tem alimentado tudo isto, não é? E o que é que vai acontecer em relação ao licenciamento zero? Porque o que ele quer... Pedro Nuno Santos já mudou um bocadinho o discurso e admitiu que nem tudo correu bem na aprovação Zé Pedro, foram 10 anos em que permitiram que isto acontecesse. O primeiro-ministro era António Costa, e enquanto Presidente da Câmara, nós ficámos aqui a saber que enquanto Presidente da Câmara, António Costa sabia disto tudo e permitiu isto tudo. Chegámos a esta fase, não é? Em que é a bandalheira total, como diz o Pedro Proença, precisamente porque isto foi possível, porque permitiram, deixaram que isto acontecesse. E Carlos Moedas agora assumiu isso, que é quer o licenciamento zero, que é poder dizer, aliás, ele disse isto, eu não vou licenciar mais nada. Portanto, não entra aqui mais ninguém a abrir mais loja, vai ser licenciamento, o fim do licenciamento zero, assumidamente. Mas ele não pode fazer isto sozinho, portanto, o Governo é que vai decidir. Portanto, o próximo Governo vai ter que decidir sobre isto. E não só, repare, muitas destas lojas, por exemplo, as frutarias, as condições que uma superfície, eu não vou falar em nomes, tem que ter para acondicionar a fruta, muitas destas, qualquer um de nós fechava a frutaria. Aliás, a maior parte destas lojas de souvenirs nem sequer têm os preços nos produtos. Se a ASAI entra numa loja e nós não temos o preço antes, o preço depois, há um conjunto de legislação que nós temos que... Nada disto é cumprido. Portanto, eu acho que estas lojas são fáceis de ser até fechadas pela falta de cumprirem com as regras. E, portanto, é isso que o comércio muitas vezes sente injustiçado. Porque, de facto, nós não conseguimos competir. E nós sabemos que há... Sentem que há muitas regras para uns e depois nestes negócios... O que tem acontecido é um olhar para o lado, literalmente, e percebendo-se claramente o que está a passar. Estou a dizer, a ACT recebe denúncias, a ASAI recebe denúncias, a Autoridade Tributária recebe denúncias, o Ministério Público recebe denúncias e não se faz rigorosamente nada. E a pergunta é, porquê é que não se faz rigorosamente nada? Qual é a motivação política, para não dizer a existência de outro tipo de motivações, que leva a que as autoridades fechem sistematicamente os olhos a esta questão? É isso que eu gostava que os seus políticos respondessem. As dúvidas que o engenheiro Carlos Moedas manifestou aqui relativamente à legalidade desta situação, à tal questão do licenciamento zero,
É uma excelente pergunta para fazer aos meus políticos. Porquê é que as denúncias são recebidas? Eu recebo, José Pedro, não posso dizer, obviamente, identificar pessoas, mas eu recebo contactos de pessoas que trabalham na ACT, que trabalham na Autoridade Tributária, que trabalham em diversas entidades, que me dizem que não fazem mais porque não podem fazer mais, porque não os deixam fazer. Porque não os deixam fazer. Senhor Subintendente, nós vimos que a Polícia Municipal fez, de resto, fiscalizações. Quando estão a fazer estas fiscalizações e a Polícia Municipal que anda na rua, junto dos comerciantes, junto das pessoas, o que é que vão ouvindo das pessoas? Nós ouvimos há pouco na reportagem uma pessoa exaltada. Sentem o extremar de posições quando andam nas ruas? Sim, é um bocadinho aquilo que foi falado aqui. Nós assistimos durante a reportagem, foi possível ver isso até na Rua do Bem Formoso, onde várias pessoas perfeitamente espontâneo, vieram ter connosco a queixar-se destas questões que temos estado aqui a falar. Pedem-nos ajuda. Sim, e às vezes sentem um bocadinho a incompreensão de nós fiscalizarmos e do estabelecimento não fechar. Exatamente. Ou seja, o problema não fica não resolvido. entendem que as autoridades também têm algumas limitações. Sentem essa dificuldade no vosso dia-a-dia. Exatamente. Nós compreendemos perfeitamente o papel da Polícia Municipal não poder fazer mais. E aquilo que o Presidente da Câmara dizia é verdade. Primeiro é terminar com o licenciamento zero. Tem que haver, para nós termos um ordenamento urbanístico na cidade, podermos ver em cada bairro da cidade o que é preciso de áreas de atividade, é preciso acabar com o licenciamento zero, criar um urbanismo comercial e dar poder à Polícia Municipal também para poder exercer. Agora, aquilo que nos espanta é que, como empresários do comércio, está-se a assistir nos últimos anos à total descaracterização, porque eu não posso culpar um proprietário. Se eu só posso pagar para cumprir com o meu compromisso 5 mil euros de renda e aparece alguém, porque tem acontecido isto, empresários que estão a negociar abertura de lojas para negócios totalmente legítimos e alguém chega e diz, olha, porque é o que acontece, algumas destas lojas são alugadas, são alugadas e eles oferecem estas rendas milionárias com 6, 7 meses de renda adiantadas ou até um ano. Agora imagine, qual é o proprietário que lhe dizem um ano de 15 mil euros de renda mensal durante um ano, claro que já à cabeça, que não aceita. É difícil e tentador. Meus senhores, obrigado pela presença neste debate. Muito obrigado. E pela análise Só para rematar só uma coisa, 10 segundos. Que jeito deu a isto a extinção do CEF? Parece que foi de propósito. Muito bem. É tudo. Seguimos para recuperar a investigação desta noite do Repórter Sábado.